Já estamos de volta, Ariston, e eu quero mais novidades. Eu quero saber a sua opinião sobre o que vem por aí nesse novo governo no ano que vem, escolhido nas eleições. Pois é, veja você o que acontece. O candidato hoje que está despontando aí é um oculto. Ninguém nunca viu, ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que ele fez. Ora, se ninguém sabe o que ele fez e ninguém sabe o que ele é, muito menos o seu projeto de governo. O que nós precisamos é de um candidato que tenha responsabilidade para atender às necessidades da população. O senhor que está me ouvindo vai concordar? O povo precisa de médicos. O povo não precisa de hospital. Hospital é o último ponto deste processo de saúde. Precisa de médicos, de atendimentos imediatos, precisa ser atendido com uma certa urgência, precisa ser diagnosticado, precisa dos exames. Quando isso acontece, ele já está na beira da morte. Aí não adianta hospital, porque já não tem mais jeito. Se for um câncer, já avançou muito. Se for outro tipo de doença, a mesma coisa, a doença avança. Nós precisamos de um governo que garanta médico, acessibilidade aos médicos. Nós precisamos de um governo que garanta remédios. Esse é que é o programa. Esse programa tem que ser dito claramente. Não sou eu que estou aqui observando. Eu sou um mero observador e sem nenhuma pretensão de estar falando a verdade absoluta. Eu estou simplesmente dando a minha opinião. O povo precisa de segurança. Como vai ser feita a segurança? O governador que saiu dizia que bastava uma balinha na cabeça para resolver o problema de segurança. Apareceu até num helicóptero dando rajada de metralhadoras no morro. Por amor de Deus, nós precisamos de polícia que seja de garantia da ordem, que seja uma polícia política que dê tranquilidade à população. Nós precisamos fazer a população falar e a população admirar a polícia e não ter medo da polícia. A mesma coisa com os transportes. O que adianta estar nessa enganação aí de baixar a tarifa, que ultimamente está sendo diminuída? Que bom, pelo menos isso. Mas está sendo diminuída para nós que não usamos os veículos coletivos pagarmos. Quem está pagando é a população, são os impostos. Não pensem os senhores que os ônibus se conformaram com a tarifa diminuída, não. Essa diferença de tarifa e mais o aumento que seria dado, continua sendo dado, só que dessa vez com dinheiro público. Isso é que precisa ficar claro. Eles estão fazendo benesses com o nosso dinheiro. Estão abanando o pessoa que está com calor com o nosso leque. Nós queremos é que os ônibus sejam autossuficientes, que cobrem realmente o que corresponde à realidade do transporte. Nós precisamos de segurança, nós precisamos de atração de capital para a implantação de projetos industriais, comerciais e de serviços no Rio de Janeiro, e nós precisamos de uma coisa muito séria na saúde, mais do que séria. O Rio de Janeiro é o estado que, por ter sido a sede do governo nacional durante uma centena de anos, tem mais hospitais do que qualquer outro estado brasileiro. No Rio de Janeiro tem mais hospitais do que em qualquer outra capital do Rio de Janeiro. O que é que nós precisamos? Que esses hospitais funcionem, que esses hospitais tenham pronto atendimento, que não apareça o que está aparecendo agora na mídia, hospitais com andares desativados, com andares em obra ou sem obra, quebrados, sem leitos, sem sala de cirurgia, completamente desaparelhados. Então não me venha falar de obra aqui para o hospital, que o povo
não é tratado com tijolo nem com cimento. O povo é tratado com médico e com remédio. Entenda que o povo quer um atendimento com dignidade. É isso que nós precisamos. Esse projeto que virá aí, que for apresentado, tem que tocar nesses pontos. Se não tocar, não mexe com os nossos interesses. E mais do que isso, nós temos que ter um projeto para a educação que tire o Rio de Janeiro desse descalabro que vive hoje. O governador Leonel Brizola, quando foi governador do estado, implantou aqui os CIEPs, Escolas de Ensino em Tempo Integral. Os alunos tinham 3 refeições, 2 turnos de aula. E o que aconteceu depois disso? Desativaram o projeto. Nós queremos que reative o projeto de tempo integral, porque assim, no mundo civilizado, os países que são potências mundiais têm 2 turmas diárias de ensinamento para a mesma turma. Nós queremos isso, queremos alimentação, não aquele pãozinho com salsicha, não. Alimentação real, para que essa criança possa se formar bem e possa produzir bem. E mais do que isso, para que isso aconteça, os professores têm que ser bem remunerados. Não pode pagar um salário de fome e querer uma boa educação. Não pode tratar o professor com descaso, como é feito hoje, achando que ele vai dar seu sangue, seu suor e sua alma para um projeto dessa natureza. Nós precisamos de um gestor público que conheça a população e que seja conhecido pela população pelo que já fez. E este homem há de implantar projetos que venham ao encontro do interesse da população. É isso que nós desejamos. Muito bem, Ariston, você falou de grandes problemas da nossa cidade que precisam de projetos de governo: educação, saúde, transporte e segurança. Eu vou te contar um segredo, Ariston. Outro dia eu peguei um metrô na hora do rush. Rapaz, é de lascar. É coisa do outro mundo. Um empurra que você vira uma sardinha naquelas latinhas. E olha, a passagem custa quase R$10, tá quase lá. Ariston, um absurdo. É um absurdo completo. Agora, isso ocorre não é só no metrô, não. Em qualquer transporte público. Os ônibus andam na cidade do Rio de Janeiro, no verão, a 40 graus, sem ar-condicionado. E quando tem ar-condicionado, ainda vem o aviso: a janela está aberta porque o ar-condicionado não funciona. É simples isso. Basta botar um fiscal na saída dos ônibus e saber: tem ar-condicionado? Tem. Está funcionando? Tá. Deixa eu ver. Então pode ir. Não, não tem. Então encosta, não funciona. É isso. Sabe por quê que tem que ser assim? Eu vou dizer aos senhores por quê. Porque as passagens já embutem o valor do ar-condicionado. Elas são mais caras porque estão previstos funcionarem com ar-condicionado. Então isso é uma forma de enganar o povo, isso é uma forma de massacrar o povo. Imagina uma pessoa que tem a necessidade de pegar 2, 3 transportes para vir de sua casa até o trabalho. Isso todo dia. No final de semana, ainda querem que ele vá se divertir, ele não sai da cama descansando do sofrimento da semana. Precisamos ter alguém com o olhar do povo, alguém que ande. Ninguém vê mais um político na rua, mas isso não é só agora para governador e prefeito, não. Isso é para todo mundo. Eles só passam de helicóptero. Eles andam de helicóptero e de avião particular. Não andam mais nos veículos de transporte. Nós queremos ver deputados, senadores, prefeitos, governadores nos meios de transporte. Quero ver todo mundo na hora do rush pegando o metrô. Ariston, a gente volta já já, tá bom? Tá ótimo.